Saudações, queridos alunos, segundo ano A. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E eu tô com uma saudade de reencontrar, de voltar à nossa normalidade, né? Se bem que a gente sabe que não vai ser normal, mas que esse novo normal possa fazer com que a gente aos poucos retorne à nossa rotina do qual a gente estava acostumado. Pois bem, a gente está aqui para fazer a correção da atividade que foi para vocês, né? É a atividade da final de semana anterior e a gente vai fazer essa correção das questões e pedindo que vocês possam acompanhar a videoaula direitinho, porque a gente procura explicar detalhadamente. E quando não entender, volta, assiste novamente e se mesmo assim persistir as dúvidas, entre em contato, né? Entre em contato comigo para que eu possa tentar explicar melhor para que vocês realmente compreendam as atividades. Lembrando o seguinte, pessoal, para facilitar, sempre quando vai um vídeo de base para vocês assistirem e entenderem aquela parte do conteúdo, eu assisto o vídeo também, antes de enviar para vocês, e por esse vídeo eu elaboro as questões da atividade, entendeu? Então, o vídeo ele é a base para que a gente possa responder a atividade, justamente para não ficar uma coisa fugindo muito, né? Assiste uma coisa e passa outra diferente, tá bom? Então, o vídeo vai justamente para vocês como uma orientação para que vocês se baseiem e respondam a atividade, tá bom? A gente foca por poucas questões, né? Porque o objetivo é dar mais tempo à explicação, a tirar dúvida, essa parte aí de orientação, ok? Vocês sabem que antes de começar a explicação, né, das questões, das atividades, tudinho, sempre a gente inicia a videoaula falando um pouquinho de alguma coisa que ficou no final da videoaula anterior, que no nosso caso é a questão desafio, né? Tem um desafio que a gente deixa semanalmente, sempre no final da videoaula, a gente deixa uma questão desafio para que vocês possam analisar e assim deixamos, né? Como sempre, graças a Deus, agradeço demais ao empenho e desde que a gente iniciou essa ideia do desafio, a única turma que teve participações todas as semanas foi o segundo A, né? Independente da quantidade, a gente espera que sempre aumente esse número, né? Possa aumentar esse número de pessoas que participam, vão participar porque a gente só tem a ganhar. São questões assim de raciocínio lógico, não precisa vocês quebrar a cabeça para estar pesquisando coisa por fora, algo assim da opinião mesmo de vocês, da análise de vocês. E além de estar ganhando no aprendizado, a gente também pode, né, sendo o primeiro a responder correto, a gente vai estar ganhando também bonificação para parte de estudo dirigido de matemática, que acaba de forma direta ou indireta, acaba ajudando também para a matemática, tá bom? Então espero que vocês acompanhem direito as explicações aí, bem direitinho, e no final também, para que a gente possa fazer o nosso repasse semanal, como é de praxe, e dar alguns avisos que são importantes também para a nossa comunicação, nosso aprendizado ao longo dessas aulas virtuais, tá ok? Então, vamos, antes de começar a explicação e debate das nossas questões, vamos relembrar o desafio e divulgar se houve ou não houve vencedor nesse desafio da semana passada, tá bom? Bora lá. Vocês sabem que no desafio tem essa imagem aí, ó. Essa imagem aí aparece para quem ganha o desafio, ou seja, a primeira pessoa da turma que responde certo o desafio, né? Então, vamos primeiro relembrar o desafio e em seguida a gente revela se houve ou não, houve participante, mas vamos relembrar se houve vencedor, se alguém acertou o desafio, né? Vamos relembrar ele? Pois bem, o desafio da semana passada era esse. Eu vou dizer bem rapidinho aqui para vocês relembrarem. Um homem de posse, um homem rico, ele foi sequestrado e havia 3 suspeitos, né, como sequestradores. O filho dele, Júnior Gouveia, a esposa,
Júlia Gouveia e o funcionário João Medeiros. E aí o detetive chegou, quando ele chegou, a única pista que ele conseguiu foi essa, né? Um bilhetezinho com 4 datas. Quando ele olhou, que analisou, descobriu com convicção e tendo certeza absoluta quem tinha sido o sequestrador desses 3 aí. Tá bom? Bem simplesinho, que era o seguinte. Quando ele diz 1º de janeiro, na verdade ele está dizendo a primeira letra da palavra janeiro. No caso, J. 5 de março, a 5ª letra da palavra março. No caso, O. 2 de maio, 2ª letra de maio, A. 3 de agosto, 3ª letra da palavra agosto, O. Quando eu junto fica Joal. No caso, Joal, João. João Medeiros. João Medeiros foi o sequestrador. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. O desafio era bem simplesinho, né? E houve sim vencedor, né? Houveram algumas participações. E o vencedor do desafio é o nosso amigo Ivan Derlan, né? Parabéns, Ivan Derlan, pela resposta. Ivan Derlan sempre ágil, né? Sempre vendo os vídeos aí e participando. Pouco tempo que a gente posta, ele já está analisando e dando sua opinião. E segundo ele, como eu já falei para vocês, ele dá a dica de que vocês possam se inscrever, né? Porque essas informações chegam mais rápido para vocês, tá certo? Então, parabéns aí e a gente incentiva para que nesse desafio de hoje tenhamos muito mais participações na turma, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a correção das nossas atividades, certo? Então vamos para a correção das nossas questões. Primeiro, pessoal, a gente está aí e eu vou dar acalma a vocês, porque é assim, a gente está nesse conteúdo, né, há um certo tempo, porque isso é um conteúdo de um bimestre completo, tá bom, pessoal? Como eu tinha falado, era relativo ao terceiro. Mas a gente achou melhor, porque tem outros assuntos que a gente está deixando mais para frente, com a expectativa de retorno das aulas presenciais, porque eles requerem mais coisa minuciosa, mais detalhada, tá bom? Então a gente antecipou. Mas a nossa pretensão é que daqui para o final desse mês, a gente tenha depois dessa mais umas 2, tá certo? Umas 2 aulas, para 2 ou 3 no máximo, para quando for em julho, a gente já está iniciando conteúdo de outro bimestre, ok? A gente já está iniciando conteúdo de outro bimestre e já, graças a Deus, estamos já bem avançados nessa parte de circunferência trigonométrica, né? Pois bem, foi receber o material, foi aqui, ó, tangente na circunferência trigonométrica. Só relembrando o que o professor explicou na videoaula que foi encaminhada para vocês, é o seguinte, a palavra tangente significa tangenciar, né? Tangenciar significa tocar em um único ponto a circunferência. Então, essa linha vermelha aqui, ela é uma demonstração, né, da reta tangente na circunferência. Essa reta aqui, pessoal, isso é uma reta secante, porque ela toca em 2 pontos na circunferência. Toca aqui, ó, onde o mouse está, e toca aqui, nesse ponto X, tá bom? Então ela é secante. Aqui, ó, se eu prolongar ela aqui, ela só vai tocar nesse ponto aqui, no local onde está o 0 grau. Então ela é uma reta tangente, ok? Mas aí, essa parte também é muito complexa, para quem acompanhou lá o vídeo. A primeira pergunta é o seguinte, aqui a gente tem um círculo trigonométrico, né? Aqui tem os ângulos de referência aqui, ó, né? Aqui são os ângulos de eixo que a gente fala, 0, 90, 180, 270, 360. Eles são representados em graus e são representados em pi radiano também, né? Lembram, né? Lembrando que cada pi vale 180, tá bom? Então eles são equivalentes. Mas vamos lá. Por que pode-se garantir que a tangente de π sobre 4 é igual a 1? Lembrem que π vale 180, no caso 180 sobre 4, quer dizer 180 dividido por 4, né? Dá igual a 1. 180 dividido por 4, no caso, pessoal, é 45 graus, né? Então, nessa representação aqui, digamos que aqui é 45 graus, tá bom? Porque
Porque tudo isso não é 90, então a gente está dividindo aqui ao meio, ó, 45 para cada lado, né? Então aqui a gente tem 45 graus. Por que essa tangente vale 1? Quando ela é dividida aqui ao meio, veja, a reta segue, passa aqui na origem, segue, toca aqui, ó, na tangente, né? Então essa medida, quer dizer, o tamanho dessa linha vermelha aqui vale 1, porque aqui a gente vai ter o mesmo tamanho entre esse valor, o valor do raio, né? O raio da circunferência vai ser o mesmo tamanho dessa linha vermelha aqui, quando ele estiver representado com 45 graus. Então, como a circunferência é representada com 1, e essa linha vermelha é do mesmo tamanho do raio, então ela é 1, tá bom? Então essa é a explicação, porque com 45 graus ela dá um tamanho de mesma medida do raio, tá certo? Vamos avançar para a nossa próxima questão, né? Na nossa próxima questão, a gente tem o seguinte, ficou um pouquinho pequeno, mas acredito que dá para vocês acompanharem direitinho aí. A questão de alternativa, e a gente vai explicar aqui bem direitinho. Já fizemos também essa em algumas aulas anteriores. Ele diz assim, sabendo que π sobre 6 equivale a 30 graus, porque π é 180, não é isso? Quando eu divido 180 por 6, eu vou ter exatamente os 30 graus. Encontre no ciclo trigonométrico a seguir, que são esses aqui, os valores respectivamente dos pontos A, B e C. Aqui, pessoal, A, tá bom? A aqui, B aqui e C aqui. Eu coloquei um outro que é para comparações, que ele traz as simetrias dos pontos que a gente está procurando, tá bom? Aqui tem um ponto alfa, né, que é o ponto do ângulo. Aí aqui para descobrir, aqui é no primeiro quadrante. Aí aqui no segundo quadrante você já faz π menos alfa, substituindo pelo valor do ângulo. Aqui no terceiro quadrante, π mais alfa. E aqui no quarto quadrante, 2π menos alfa, tá bom? Então, pessoal, é só uma questão realmente de substituição. Então, o A, para o ponto A, veja aqui em cima, ó, o A corresponde a essa parte aqui do segundo quadrante, tá bom? Esse ponto aqui destacado no segundo quadrante. Então, nós vamos ter aqui, ó, substituir por π menos alfa, né? Então, na fórmula, eu vou ter, vamos lá, como o ponto A é π menos alfa, e o alfa é π sobre 6, que é o ângulo, então eu vou ter π menos alfa, quer dizer, π menos π sobre 6, né? Porque alfa não é o ângulo, né? E o ângulo aqui está sendo π sobre 6, que é o de 30 graus que ele está dando, tá bom? Então eu vou ter π menos π sobre 6. Para não ter essa questão de tirar MMC, a gente faz daquele método mais rápido. Multiplica o denominador pelo valor que está aqui inteiro, né? O valor de π, e subtrai do numerador da segunda fração, tá bom? Bora lá. 6 vezes 1, 6, menos 1, 5, tá bom? Ó, vamos de novo. 6 vezes 1, 6, menos 1, 5. Fica 5π, repete o denominador 6. Então, esse ponto A vale 5π sobre 6, ok? Mesma coisa no ponto B, só que a formulazinha do ponto B, pessoal, olha aqui, relembrando, ó, é π mais alfa, tá bom? Então, vai ficar π mais o ângulo, que é π sobre 6. Então, vamos ter π mais π sobre 6. Mesma coisa, só que lembrando que aqui é somando. No anterior era subtraindo, mas nesse aqui é somando. Então, eu vou ter 6 vezes π, 6π. Com mais π fica 7π, tá bom? 6 vezes π, 6π. Com mais 1π fica 7. 7π sobre 6. Tá certo? Ok? E o ponto C, aqui, ó, que corresponde a 2π menos alfa. 2π menos alfa corresponde ao ponto C. Então, mesmo processo. 2π menos alfa. 2π menos o valor do ângulo dado, que é π sobre 6. Então, vamos lá, vou fazer a mesma coisa. 6 vezes 2, 12. Né? 12π menos π fica 11π. De novo, 6 vezes 2π, 12π. Menos 1π fica 11π. Repete o 6. Então, na sequência, que ele diz aqui, respectivamente, então, A, B e C. 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. 5, 7 e 11. 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6 é a letra C, tá bom?
5, 7 e 11. Tem aqui também, mas está embaralhado, tá certo? E ele quer respectivamente. Então, A, B e C. 5, 7 e 11. 5, 7 e 11. Letra C. Ok? Segunda questão explicada. Vamos avançar agora para a nossa próxima questão. Tá certo? Na nossa próxima questão, a questão 3, ela ficou aqui apertadinha, né? Porque como ela é de alternativa, aí nós procuramos colocar as alternativas aqui tudo bem detalhado para vocês, como vocês receberam na folhinha, tá certo? Que eu coloquei, né? Porque vocês responderam essa atividade na plataforma do Google Formulário. Por um pedido de aluno da classe, que eu achei também importante, pediram para disponibilizar alguma coisa para que vocês ficassem com material para acompanhar essa correção, né? Corri o risco de não lembrar do que tinha notado. Aí eu disponibilizei um PDFzinho com as perguntas, para quem quisesse ir acompanhando as perguntas, para nessa correção aqui tá melhor de lembrar. Tá ok, pessoal? Então bora lá. Coloquei aqui um ciclo trigonométrico, que fica melhor de eu explicar a vocês, tá certo? Vamos lá. Ainda em relação à questão 2, que foi a questão que a gente fez anteriormente, considerando que a tangente de π sobre 6, ou seja, de 30 graus, é igual, é porque a raiz não saiu direitinho, tá bom? Mas é igual a raiz de 3 sobre 3, botei entre parênteses para vocês perceberem que isso aqui é raiz de 3 dividido por 3. Só para lembrar, né? O mesmo que 0,58. Tanto vai você dizer raiz de 3 sobre 3, como também 0,58. Informe quais os valores das tangentes dos pontos A, B e C apresentados na imagem da questão anterior. Pronto, está lá a questão anterior que a gente viu. Trago para cá novamente o ciclo trigonométrico e com vários valores aqui, né? Porque ele apresenta outros também, tá certo? Ele apresenta ângulos de 30, 45, 60, 90 e assim vai. São vários ângulos, os mais utilizados nessas questões, aí eu coloquei ele aqui. Mas está destacado de vermelho aquele que a gente realmente vai explicar. Vocês estão lembrados que eram os pontos A, B e C, né? Na questão anterior. E aqui, se vocês lembram, né? No primeiro, que tinha dado 5π sobre 6, o valor de A tinha dado 5π sobre 6, 5π sobre 6, quando a gente transforma, dá 150 graus. Porque o π vale 180, aí fica 5 vezes 180, né? Que dá 900, 900 dividido por 6, 150, tá bom? Então, esse ponto A vale 150, está marcado aqui. O ponto B é 7π sobre 6, que transformando vai dar 210 graus, ok? 11π sobre 6, transformando, vai dar 330 graus. Então, como a gente tinha visto, o 30 graus, que é o ângulo dado no começo, no primeiro quadrante, segundo quadrante, o ponto A, terceiro quadrante, o ponto B e quarto quadrante, o ponto C, ok? Então, ele quer que a gente descubra quais são os valores das tangentes nesses pontos. E relembrando, pessoal, a questão da tangente. Tangente é essa linha aqui que tangencia, quer dizer que ela passa aqui tocando só num pontinho, no zero, nessa parte aqui do 0 grau, né? Vai até lá em cima, tá bom? Onde precisar. Mas o que é que acontece? Ela é um padrão de chegada das retas que serão prolongadas. Por exemplo, eu tenho aqui 30 graus, nesse ponto aqui, onde está o cursor do mouse, tá bom? Aqui é 30 graus. Então, para saber a tangente, né? Eu tenho uma linha aqui, ó, da origem, ó, começa aqui na origem, encontra aqui o 30 graus e segue até encostar na linha da tangente. Então ela vem daqui, ó, passa pelo 30 e até encostar aqui nessa reta que representa a tangente. Então aqui é um ponto, tá certo? Tudo bem, ok. Aí o ponto A é aqui. Então todo ponto ele tem que passar, ele passa pela origem como referência até encostar nessa reta aqui da tangente, tá bom? Então veja, aqui é 150, então ele passa pela origem, tem que passar, né? Todos têm que passar pela origem, passa pela origem, segue aqui, segue, até encostar nessa linha aqui. Encostou nessa linha da tangente, tá certo? Então ela vai encostar até aqui na tangente, até aí tudo bem. 210, que é 7π sobre 6, que é o valor do ponto B, passa na origem até encostar aqui
né? No mesmo local daquele 30 graus, tá certo? O ponto C, né? Ele tem que sair da referência da origem, vem e vai parar no mesmo local onde parou o ponto A. Então vocês percebem aqui que tem dois pares de coincidências onde chegam os valores, né? No mesmo local de onde parte aqui, o de 30 graus, que chega aqui na reta tangente, o ponto B, que sai lá do terceiro quadrante, passa na origem, vai para aqui e vai parar no mesmo canto, tá bom? Então a gente diz o seguinte, que, lembre, nessa parte de cima aqui, né? Nessa parte de cima aqui, ó, a gente tem os valores aqui, ó. Observar a projeção de cada ponto para a reta tangente, né? Observando a projeção de cada ponto aí da reta tangente. Então vamos analisar aqui, pessoal. Aqui, né, o 30 graus ele se projeta para cá, então ele se projeta positivo. O ponto A, ele vai se projetar aqui, ó, vai chegar e vai encostar na reta tangente aqui. Então, o que tiver do zero para cima, tá certo? O que encostar do zero para cima, a gente considera como ponto positivo. Do zero para baixo, a gente considera como ponto negativo. Então, o A, ele vai se projetar aqui, ó, nesse local aqui. Então, o A vai ser negativo. Então, o primeiro sinal é negativo, ok? O B, ele vai se projetar lá no canto do ângulo, aqui. Então, é positivo. Então, é positivo. Negativo o A, positivo o B. E o C, ele vem para o meio, retornando para cá, ele vai se projetar exatamente no mesmo local do A, negativo também. Então a sequência dos sinais é negativo, positivo e negativo, tá bom? Negativo, positivo e negativo. Olhando aqui, a gente vai olhar dos valores de A, B e C, essa sequência aqui, o negativo, o positivo e o negativo. Vamos olhar? Aqui não, aqui também não, não. Acho que é a opção D, veja. A, negativo, B, positivo e C, negativo, né? Essa é a sequência, ó. Negativo, positivo e negativo. E essa sequência que está aqui na opção D, negativo, positivo e negativo. Alternativa D, é essa aqui, tá bom, pessoal? Negativo, positivo e negativo, ok? Qualquer dúvida, volta, assiste novamente essa parte e se a dúvida persistir, entre em contato comigo, tá bom? Vamos seguir aqui para as nossas duas últimas questões, se eu não me engano foram 4 e 5, né? Até a 5. Pois bem, aqui as duas últimas questões eu coloquei aqui aquele mesmo ciclo trigonométrico, só que com algumas referências em vermelho para explicar melhor a vocês essas questões, ok? Tem uma parte lá no finalzinho da aula que o professor fala a respeito de dois pontos muito importantes, que ele diz assim, né? Os arcos de eixos. Os arcos de eixos, como eu falei, é aqui, ó, onde divide os quadrantes. 0, 90, 180, 270, 360 para fechar, tá bom? Esses ângulos aqui, eles são os arcos de eixos. É aquele ponto que divide os quadrantes. Então, o que é que acontece? Na questão 4 ele pergunta assim, ó, por que dizemos que nos arcos de eixos, ou seja, 0, 90, 180, 270, 360, a tangente de 0 e a tangente de π são iguais a 0. Ele não está perguntando se são, ele está perguntando por quê, né? Qual é a justificativa? São, tangente de 0 e tangente de π são iguais a 0. Aí por quê? Como é que a gente vai explicar isso? Foi colocado aqui o ciclo trigonométrico só para poder a gente entender por que é 0. Vamos procurar onde é que está 0. 0 está aqui, né? Então, para prolongar 0, para bater na tangente, né? Vem para o meio, vem para a tangente. Ou seja, bateu no próprio 0. Então, 0 bateu na parte da reta da tangente no próprio 0. Então, por isso que diz que ele é igual a 0. Onde é que está o π? Não é 180, ele não está aqui. Ele não tem que passar pela origem e tocar na tangente lá no lado direito. Então, vai passar pela origem até tocar aqui. E tocou em que local? No 0 também. Então, tanto o 0 fica no 0, quanto o 180
passa pelo centro, na origem, e se prolonga até o zero, tá bom? Então, por essa razão, é que o 0 e o 180, a tangente deles é igual a zero, ok? Por isso que eu coloquei aqui, analisar a projeção de cada ângulo até a reta tangente. Vamos fazer a mesma análise na última pergunta, na quinta questão, que ele diz assim, ó, por que dizemos que nos arcos de eixo, a pergunta é praticamente a mesma, ou seja, 0, 90, 180, 270, 360, porque a tangente de π sobre 2, mudou só isso, né? Porque a tangente de π sobre 2 e a tangente de 3π sobre 2 não se definem. Como assim não se definem? Ou seja, é impossível, não existem, né? E vamos entender melhor por que isso significa. A mesma análise que a gente fez aqui no 0 e no π, que é 180, vamos fazer agora nesses que ele está pedindo, π sobre 2. π não é 180, dividido por 2, 90. Então aqui é de 90, tá bom? E 3π sobre 2, substituindo, vai dar 270, né? Que fica 540 aqui, dividido por 2, 270. Como é que a gente faz para chegar até a tangente? Pega o ângulo, passa pela origem, até encostar na reta tangente, que é essa aqui, ó. A reta tangente é essa aqui, tá bom? Se eu pegar o 90 aqui, eu não tenho que passar pela origem, então se eu prolongar para cá, vai continuar para cá e ela nunca vai tocar essa reta aqui. Não vai tocar. Se não toca, por isso que diz que não se define, quer dizer que ela não toca a reta tangente. Ela não existe. É como se ele também falou lá, se a gente jogar na regra, vai ficar uma divisão por zero. E uma divisão por zero é impossível, não existe, não tem como fazer, tá bom? Então, o 90 se prolongar, não tem como chegar aqui e quebrar para cá, né? Que aí vai ser outra reta, tem que seguir em linha reta, passando pela origem aqui. Então, se eu seguir aqui, não vai tocar nessa reta tangente. A mesma coisa com essa de 270, que é 3π sobre 2, se ela passar pela origem, ela vai seguir aqui e também nunca vai tocar nessa reta tangente, tá bom? É só analisar a projeção. Projetou, continuou com a reta, não tocou na reta tangente, por isso que se diz que não se define. No caso, impossível, não há como, tá bom? Essa é a explicação das duas últimas questões da nossa atividade. Pois bem, pessoal, antes da gente apresentar o próximo desafio, né, eu vou dar alguns avisos para vocês importantes a respeito do que a gente já sabe, que é de praxe tradicional, né, e também outras coisas que talvez algumas pessoas não estejam sabendo. Pronto, vamos lá rapidinho, que já é de praxe para nós. Nosso compromisso semanal. Para não colocar uma atividade e cobrar ela no mesmo dia ou muito em cima da hora para vocês, que eu sei que vocês têm várias e várias disciplinas para dar conta ao longo da semana, então eu distribuo, né, dou um prazo maior e tento contemplar tudo para ajudar vocês ao longo da semana. Só relembrando, geralmente vai material para vocês, alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, na sexta-feira. Então na sexta-feira vai alguma atividade para vocês. E na segunda e na terça eu estou disponível para o fórum, que eu digo que é para tirar dúvida, né? Não está conseguindo a atividade, está com dúvida em alguma coisa, então na segunda e na terça entre em contato. Eu só peço que na segunda, por conta do curso que a gente está fazendo, quem tiver alguma dúvida, que quiser tirar dúvida na segunda-feira, procure tirar essa dúvida até às 6 horas, até às 18 horas, né, 6 da noite, por conta que eu começo o curso antes das 7, com as primeiras turmas, tá bom? Aí não teria como eu atender vocês para tirar essas dúvidas na segunda-feira, depois de 6 horas da noite. Mas na terça pode ser qualquer horário, tá bom? Na terça, se tiver dúvida ainda, pode tirar essas dúvidas tranquilo, certo? Como eu falei agora mesmo, na segunda-feira a gente está vendo um curso e a gente já vai para o terceiro encontro, tivemos já 2 encontros e eu particularmente estou gostando muito, estou empolgado. Alguns colegas da sala eu pedi até para divulgarem para vocês.
Lembrando que o curso é opcional, né? Ninguém vai perder nada, ninguém vai ser prejudicado em matemática, porque não está participando desse curso. Como a palavra está dizendo, ele é opcional, tá bom? Se você quiser participar, você é muito bem-vindo, porque a intenção, a maior intenção de todas é ajudar vocês naquilo que tiver ao meu alcance, no sentido de orientar, de motivar, nessa parte mais psicológica também e educacional, tá certo? Para a gente debater várias temáticas que estão sendo focadas agora no nosso dia a dia, no nosso novo normal, né? Que a gente está vivenciando agora nesse período de aulas remotas. Mas aí é opcional, tá bom? Na terça-feira é o prazo para você responder a questão desafio. Essa questão desafio vocês têm até a terça para enviar por e-mail ou para mandar pelo WhatsApp, tá bom? No meu privado. Aí vocês têm até a terça-feira para participar do desafio. Na quarta-feira é o prazo da atividade que vocês receberam na sexta. Na semana que quase toda semana tem, né? Mas quando você receber a atividade na sexta, vocês têm até a quarta noite para me enviar, tá bom? Então até a quarta noite me envia, de preferência pelo e-mail. Graças a Deus a grande maioria está conseguindo pelo e-mail. E alguns que não conseguem por um motivo ou outro, manda pelo zap, tá certo? Assim, eu fico meio preocupado porque às vezes meu celular tem memória muito grande e às vezes fica querendo travar, tem algumas fotos que cheguei e eu não consigo abrir para visualizar direito, mas de preferência pelo e-mail, quando não der pelo zap mesmo, tá certo? Na quarta-feira, viu? O prazo. Na quinta, geralmente eu disponibilizo para vocês essas correções nessas vídeos, na videoaula que a gente faz sobre a atividade, com as explicações, tudo detalhado, para que vocês possam tentar compreender de forma mais fácil, tá bom, pessoal? Lembrando mais uma vez que as atividades são produzidas baseando no vídeo explicativo que vai para vocês. Nada por fora para não complicar, tá bom? Então, esses são os principais avisos e mais uma vez agradeço a atenção, a parceria, né? Espero que a gente esteja de volta de forma presencial o mais rápido possível, mas acima de tudo com segurança, com tranquilidade, para que a gente tenha a nossa saúde e o nosso bem-estar resguardado, né? Então eu vou passar agora o desafio para vocês, porque o desafio de hoje ele é explicado em áudio, viu? Vai passando umas cenazinhas e tem a explicação dele em áudio também, tá bom? Pode acompanhar o desafio aí. O sumiço misterioso. A Sara saiu uma noite e deixou a Ana dormindo na cama. Quando voltou, a Ana tinha sumido, mas o celular dela estava no sofá. E o último número discado foi 6444-5533. A Sara suspeitou de 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento da amiga. A Tânia, prima da Ana, o Mike, o vizinho gringo delas, e o irmão da Ana, o Lucas. Quando a polícia chegou, analisou o número de telefone e descobriu quem tinha sequestrado a garota. Acho que vocês entenderam, né? Foi rápido, mas eu acho que foi bem objetivo aí. Pronto, tem esses 3 suspeitos aí para vocês descobrirem e o policial aí investigou com aquele último número que ficou registrado no celular dela, com aquela única pista ele conseguiu descobrir quem tinha sido o autor, né, dessa ação aí com a amiga dela, tá bom? Acho que vocês entenderam. Vocês entenderam direitinho? Pronto, pessoal, é isso, né? É para saber quem desses 3 aí foi o autor dessa ação com a amiga dela, tá bom? Então estou aguardando, de acordo com todo o cronograma que eu passei aí vocês, do nosso semanário, e agradeço mais uma vez. Espero que a gente, mesmo nessa dificuldade que estamos passando, possa continuar unidos, né, mesmo à distância, para que possamos superar esse desafio da melhor forma possível e no momento certo, se Deus quiser, a gente vai se reencontrar novamente, tá bom, pessoal?
Estou à disposição para qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida, qualquer orientação ao longo da semana. Tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo grupo, viu? Valeu, um abração.